Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos à nossa lição de hoje. Segunda-feira nós temos as perguntas 3 e 4 da nossa lição. A lição desta semana nós temos como título Exortações aos novos da fé, ou aos da nova fé, né? E aí, só lembrando que ontem, no primeiro dia da semana, no domingo, nós verificamos na palavra de Deus recomendações que o apóstolo faz, né? Dizendo que não deixando a congregação, como era costume de alguns que se tornaram cristãos, que agora estavam sendo ciceroneados pela liderança dos judeus ou se sentindo atraídos pela antiga religião, pelos antigos rudimentos, como o apóstolo Paulo estava acostumado a dizer, por exemplo, na carta aos Romanos, né? Ele diz aqui que devemos admoestar uns aos outros, diz ele lá, né? Devia admoestar uns aos outros, né? Porque quanto mais o dia se aproxima, porque a esperança aqui era que Cristo voltasse, né? O mais breve possível. Então, quanto mais o tempo passava, mais ficava próximo do fim de todas as coisas, né? E aí, mais a admoestação deveria ser mais intensa, né? Pois bem, e aí na segunda pergunta de ontem, ele também nos passa, né, que não poderia esse povo pecar voluntariamente, voltar aos antigos costumes, etc., né? Deixar isso bem claro, que quem fizesse isso estava se tornando aí, né, candidato a uma expectação de um juízo horrível, as palavras que ele usa aí, né? Não criando a religião do medo, mas fazendo uma advertência séria para aqueles que um dia conheceram a verdade e agora estavam declinando dela para voltar ao seu antigo caminho, às suas antigas práticas, né? Então, vamos na pergunta terceira de hoje, diz assim: pecado contra o que da lei não seria perdoado depois de conhecer a verdade? Pecado contra o que da lei? Vamos ver. Hebreus 10, 28 diz assim: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Veja que aqui nós temos, além de um princípio explícito, né? Um princípio que o próprio apóstolo Paulo já vem dizendo, né? Já disse no livro de Hebreus aqui, já disse no livro de Romanos também, dizendo claramente que somente pela boca de 2 ou 3 testemunhas a palavra é confirmada, somente pela boca de 2 ou 3 testemunhas se concretiza uma acusação, né? Ou uma absolvição, se tem uma pronúncia de um juízo justo, né? Somente pela boca de 2 ou 3 testemunhas. É o princípio que ele ratifica aqui, né? Ele está dizendo assim, ó: já não foi dado para vocês, através de Moisés, lei de Moisés. Esse termo lei de Moisés é uma linguagem costumeira que vem da tradição dos judeus. Se é necessário que aquele que se comunica
se utilize de uma linguagem que as pessoas que vão ler vão entender. Paulo jamais escreveria essa frase, lei de Moisés, se isso não fosse comum, se isso não tivesse virado tradição. Porque o coitado do Moisés, vou falar coitado aqui, apesar de ele ser muito superior a mim, muito superior, o homem mais manso, aquele que o Senhor escolheu para através do seu anjo resplandecer a sua glória, né, sobre este homem. Esse homem tem uma reputação que eu jamais na minha vida conseguirei alcançar. É um servo perfeito diante dos meus olhos, né? Pois bem, diante dos meus olhos humanos, diante de mim ele é perfeito, e de mim eu sou um, né? Então, assim, quando eu digo pobre do Moisés, eu estou falando das condições humanas que ele tinha, sem nenhuma condição de criar qualquer código, qualquer regra, qualquer lei, qualquer normatização. Eu dizia sempre o seguinte, que se Moisés fosse criar uma regra para um galinheiro, ele perdia as galinhas. Porque ele não tem condição nenhuma de ser um legislador, quanto mais aquela lei perfeita que o Senhor dá sobre saúde, as leis que norteavam todo o santuário, que é o contexto daqui, desse contexto aqui, eram as leis que pedia para matar o animal, para oferecer os sacrifícios, a lei que foi dada pela mão de Moisés, dizendo o sacerdote tem que ser assim, tem que ser assado, tem que proceder assim, tal. Quando Paulo fala aqui lei de Moisés, Paulo não está falando isso, dizendo que Moisés fez alguma lei, aquele pobre coitado. Quando eu falo de legislador, Moisés é um pobre coitado, é um incapaz, porque toda a lei que Moisés escreveu foi o Senhor Deus quem deu. Moisés nunca escreveu de sua própria mão qualquer mandamento. Então Cristo, quando vem aqui na terra, o que é que está escrito na lei de Moisés? Por que Cristo usa essa linguagem, esse linguajar? Porque isso havia se tornado costume na boca dos eruditos de Jerusalém, na boca dos principais sacerdotes, na boca dos doutores da lei, na boca dos principais escribas. E essa linguagem é para dizer assim, olha, quando eu falar a lei de Moisés, você já sabe que eu estou falando daquelas leis civis e das leis cerimoniais que norteavam e regulamentavam tudo o que se fazia no santuário. Ok? Então é por isso que ele usa aqui, ó, quebrando alguém a lei de Moisés. Qual era a lei de Moisés? Cidade de refúgio, do leproso, né? Quebrando aquela lei que foi dada através de Moisés, o que acontecia com a pessoa que cometesse aquela lei? Bastava 2 ou 3 testemunhas para que aquela pessoa fosse julgada, né? E julgada para morrer sem misericórdia. Que tipo de morte estava descrita na lei de Moisés? Apedrejamento, né? Não é principal? Apedrejamento. Veja só que coisa interessante. Então, meus amados, é esse o contexto, né? Até hoje, muita gente, quando lê aqui, acha, quando o termo lei de Moisés, acha que Moisés foi o legislador. Continuando, amados, vamos aqui para nossa segunda pergunta de hoje, a pergunta 4, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que castigo ainda maior seria para quem cometesse o pecado e que tipo de pecado? Veja o que Paulo diz no versículo 10, 29, ele diz assim. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Veja só, que linguagem, né? Linguagem erudita, Espírito da graça. Ele não usa o termo Espírito de Deus, Espírito da graça, né? A graça é algo espiritual que chega a nós nem podemos ver, né? Mas a gente vê o resultado dela em nossa vida. Pois bem, ele está dizendo assim, olha, se a lei de Moisés, que era transitória, constituída de mandamentos para o santuário, por exemplo, né? Quanto maior é o castigo, vocês acham, aquele que vai merecer ser julgado por pisar nada mais nada menos do que o próprio Filho de Deus, o herdeiro de tudo. O que vocês acham? Se o sujeito era apedrejado porque era encontrado adulterando com a mulher do próximo,
Se o sujeito era apedrejado, porque sendo ele leproso, se aproximou da cidade sem gritar leproso, leproso, só por causa que ele era apedrejado, imagine qual é a pena para alguém que pisar o Filho de Deus. Qual é a pena para alguém que diz assim que o sangue da nova aliança, uma aliança muito superior, ou seja, algo superior a Moisés, algo superior a tudo aqui nesta terra? Se alguém profanar e pisar o sangue da nova aliança. E o que é o sangue da nova aliança? Qual é a tipologia do sangue na Bíblia? É espírito. Não é isso que Cristo diz, pegando aquele cálice com o vinho da cor do sangue, ele diz, olha, este é o sangue da nova aliança. E qual é o sangue da nova aliança? O que é que o próprio livro de Hebreus aqui fala sobre a nova aliança? Eis que farei a nova aliança com vocês. Eu pegarei as minhas leis, ou seja, as minhas escrituras, a minha vontade, as minhas normas, os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus preceitos, e colocarei nos vossos corações. E como é que Deus coloca no coração? Pelo Espírito. Enviando o Espírito do seu Filho à nossa mente. É assim que a nova aliança se estabelece em nós. Então, imagine alguém que tem por profano o Espírito de Cristo. Tiver por profano o sangue que foi santificado. Aquilo que é santo. Já imaginou? Alguém ter por profano o sangue de Cristo? A pergunta é, para que cada um de nós reflitamos antes de dar uma resposta. Que pena é merecido? Se a lei de Moisés, que Paulo está falando aqui, do capítulo 1 até agora, era algo inferior, sendo necessário algo superior vir depois. Né? Estamos falando da lei de Moisés, não estamos falando dos princípios espirituais que estão implícitos em cada mandamento, em cada preceito. E naquilo que era sombra, o físico tem uma limitação, ele se torna obsoleto com o tempo. Mas o princípio espiritual que está dentro do princípio, está dentro da revelação física, ele permanece para sempre. Por exemplo, a lei de Moisés mandava que alguém fosse circuncidado ao 8º dia, o filho seria circuncidado ao 8º dia quando nascesse, né? A criança nascia, no 8º dia o pai pegava lá uma faca, uma tesoura, um bisturi, né, o que fosse, e pegava o órgão sexual do menino, da sua criança, só podia ser do menino, a menina não, se era a menina parece que é tudo para o inferno, porque de Deus era só dos meninos, veja que era tudo tipologia. Então o pai cortava, amputava, fazia uma cirurgia ali, arrancando uma pele excedente que há no órgão sexual masculino, né, da criança ao 8º dia. Aí Paulo vai dizer assim, de forma fantástica, né, entendimento espiritual assim, lindíssimo, lindíssimo. Ele diz assim, ó, o Senhor quer circuncidar vocês nos vossos corações. A nova aliança é isso. Não precisa você estar arrancando mais um pedaço de carne. Carne é coisa física, tem a ver com uma antiga aliança. Estamos na nova aliança, a era do Espírito. Então agora, circuncisando o coração. Deus não quer que você arranque um pedaço da sua carne. Ele quer que você arranque do seu coração todo o mau pensamento, o ódio contra o seu irmão, a inveja, a busca por glória, a busca por aplauso, você quer ser melhor do que os outros. Arranque isso do coração. Ampute isso. Jogue isso fora como a carne que vai apodrecer, a carne do prepúcio de uma criança, como vai apodrecer e vai morrer, vai virar pó. Faça isso. Elimine da sua vida. Olha que coisa linda. Isso é uma verdadeira tipologia, o tipo e o antítipo do que era a antiga aliança e a nova aliança. Então já imaginou? Alguém achar que a coisa mais linda do mundo é o antítipo? É a compreensão espiritual das coisas de Deus, porque só aí o homem se converte, só aí o homem se torna uma nova criatura, porque não existe nova criatura sem a compreensão da nova aliança. Não existe nova criatura, nova criatura na velha aliança. E nem existe ninguém na velha aliança que seja uma nova criatura. Ora, as duas coisas estão juntas. Vinho novo, odre novo. Vinho velho, odre velho. Essa regra, esse princípio, ele se mantém. Então perceba como isso é lindo. Eu sei que isso é muito difícil, porque muita gente está ainda preso ao seu antigo sistema religioso, que já dura anos, para você abandonar a linguagem do sistema religioso, as tradições do que você ouviu. Olha, tem gente, até hoje,
Vai fazer 25 anos que eu saí do sistema religioso, né, que eu fui excluído do sistema religioso. E até hoje eu tenho dificuldades de extrair de dentro de mim determinados tics, determinado linguajar, porque isso fica embrenhado em nossa mente. Então, veja só como isso é difícil. Então, para o autor aqui do livro de Hebreus, quando ele diz claramente para a gente aqui que esse sangue da nova aliança, né, esse sangue, isso que foi santificado pelo sangue, o sangue da nova aliança que foi santificado por Deus. Se eu acho que esse sangue é profano, é do diabo, não tem nenhum mérito, já imaginou eu pensar isso? Significa dizer que a minha mentalidade retrógrada, pobre, cega, miserável, ela está rejeitando a maior de todas as revelações, que é o quê? O que é que Paulo vai dizer o que é isso aqui? O Espírito da graça. E sem graça, eu consigo ser justificado e ser salvo? Pois bem, reflitamos nisso.